Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente volta a discutir um tema que já foi objeto de aula nossa aqui no LAC Concursos, falando a respeito do foro, por prerrogativa de função, também conhecido como foro privilegiado. Essa é uma discussão muito profunda e muito necessária no nosso país. Para a gente poder tentar entender essa questão, a gente precisa lembrar o contexto em que o foro privilegiado foi criado no Brasil e no mundo. No Brasil, o foro privilegiado foi lá instituído, embora não somente, na nossa última Constituição de 1988. E por que eu disse não somente? Isso porque constituições anteriores já traziam lá, desde a de 1824, já traziam a instituição do foro privilegiado. Porém, contemporaneamente, o foro privilegiado foi incluso na nossa Constituição de 88, dentro de um momento particularmente sensível para o país. Lembrando que de 1964 a 1984, o Brasil viveu uma ditadura militar. O governo que sucede a essa ditadura foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Você se relembra que a chapa vencedora fora de Tancredo Neves e o presidente José Sarney. Você se lembra que Tancredo Neves baixa o Hospital de Base de Brasília um dia antes da sua posse e pouco tempo depois vem a falecer. Então, o primeiro governo pós-regime militar é escolhido de maneira indireta e o presidente que foi escolhido não assume. Quem assume é o vice, José Sarney. Dentro desse contexto, então, a Constituição brasileira estabeleceu a ideia de que o político tem que ser protegido, sobretudo das instâncias de primeiro grau, de uma eventual perseguição política que possa ser cometido contra ele, contra um juiz singular, a partir de um juiz singular. E nesse sentido, foi estabelecido o foro por prerrogativa de função, onde, por exemplo, deputados federais, senadores, presidentes, chefes de poderes, ministros de Estado, dentre outros, só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E no caso, de parlamentares do Senado ou da Câmara, somente depois de autorização do Congresso Nacional. O mesmo acontecendo em relação à presidência da República. Dentro desse contexto, isso foi sendo levado para promotores, para juízes, foi colocado lá para governadores de Estado, deputados estaduais e por aí vai. No total, criou-se uma monstruosidade. No Brasil, no momento atual, segundo alguns estudos, nós temos mais de 40 mil pessoas que têm direito ao foro privilegiado, ou ao foro por prerrogativa de função. Bom, quem defende o foro privilegiado diz que a punição ela acontece tanto na esfera de primeiro grau, no juiz singular, quanto na segundo grau, quando há lá o Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, quanto nas cortes superiores. E, portanto, segundo estes, não é verdade que quando nós temos um processo numa corte superior, como o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, não haja punibilidade daqueles que tenham cometido crimes. E citam, como exemplo, o caso do mensalão, onde algumas das figuras que outrora foram das mais importantes da República, como o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB, mas também algumas lideranças importantes do Partido dos Trabalhadores, foram condenados, inclusive à prisão, pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto. Por um outro lado, um argumento desse grupo é de que um parlamentar, um político, não pode ficar se deslocando
para todas as unidades da federação, quando eventualmente ele sofrer um processo qualquer e que, portanto, quando ele pode ser julgado por um tribunal especial, por um colegiado ou por um tribunal superior, você concentra todas as acusações num único tribunal e isso facilita tanto o Ministério Público quanto o próprio Judiciário e a própria defesa daquele político ou daquele que ocupa um cargo de Estado como juiz ou promotor. Por um outro lado, nós temos profundas críticas em relação ao foro privilegiado. As estatísticas mostram, né, que a imensa maioria dos políticos, né, e outros que têm foro privilegiado denunciados ao Superior Tribunal de Justiça e ao próprio Supremo Tribunal Federal, menos de 10% recebem condenação, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, por uma razão muito óbvia. O Supremo foi criado não para ser uma corte, né, sob o ponto de vista criminal, mas ela foi criada para ser uma corte constitucional, para dirimir os conflitos que, por eventual, paira na interpretação, na leitura e na aplicação da própria Constituição. Portanto, nós temos aí uma série de políticos que têm os seus processos acumulados nos gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, muitos deles se beneficiam, que é um processo mais lento, mais longo, inclusive para completar mais de 70 anos e ter as suas penas atenuadas, ou ainda ter uma situação de prescrição do eventual crime que cometeram, porque não foram julgados no tempo hábil estabelecido pela legislação. Um elemento claro disso é o momento atual da Lava Jato, onde nós já temos uma série de condenações, inclusive proferidas em segunda instância para aqueles que não têm foro privilegiado, e nós temos alguns que foram denunciados pela própria Procuradoria-Geral da República, mas que não tiveram autorização por parte do parlamento para que o processo seguisse para o julgamento. É o caso do próprio presidente Michel Temer, mas também dos ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez a denúncia, aliás, 2 denúncias, né, contra o presidente Michel Temer diante do Supremo, e o parlamento brasileiro, controlado, né, nesse momento pelo PMDB, consegue barrar as denúncias como presidente na sua verificação no Supremo Tribunal Federal. O resultado é que o presidente, os ministros Padilha e Moreira Franco, só poderão iniciar o julgamento quando eles deixarem o poder, se é que não vão ocupar um outro cargo que lhe mantenha o foro privilegiado. Como boa parte desses atores, né, tem mais de 70 anos ou beira 70 anos, há uma possibilidade de que o crime no futuro prescreva ou que eles venham a falecer antes de, obviamente, serem julgados, ou ainda, se julgados e cumprirem pena, ter a pena atenuada pela idade. Isso é uma característica clara do sistema de impunidade para crime de colarinho branco, de corrupção e outros que é cometido no Brasil. Fora isso, o ministro, né, Barroso salienta lá que se hoje, né, os crimes comuns, aqueles que não têm relação com o ofício de parlamentar, por exemplo, fosse enviado para a primeira instância, 90% dos processos contra políticos que hoje estão no STF desceriam para o juiz singular de primeira instância, podendo dar agilidade a esse tipo de julgamento, e não uma situação eventual de impunidade, que é o momento que nós enfrentamos agora. Bom, diante dessa situação, né, no nosso país, da sobrecarga do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por um outro lado, com uma punição extremamente lenta, muitas vezes branda, muitas vezes atenuando a pena
por condicionantes daquele que é o réu, né, como, por exemplo, a idade ou a prescrição do crime e por aí vai, está em discussão no Brasil dois elementos fundamentais que restringem, né, chegam quase a eliminar, né, a existência do foro privilegiado. A primeira que está em discussão é no Supremo Tribunal Federal, já com 8 votos sendo manifestos, 7 a favor da restrição, né, do foro privilegiado. E aí a decisão do Supremo só pode ser, obviamente, né, declarada no momento em que todos os ministros votarem. Nesse momento, o ministro Dias Toffoli pediu vistas e, portanto, ele quer mais tempo para poder analisar o caso. Não há prazo legal para que o ministro Dias Toffoli, né, coloque o assunto novamente disponível para ser discutido pelo Supremo. Mas, como 8 ministros, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes fez algumas considerações divergentes dos demais colegas, mas 7 ministros, que já é a maioria, propõem lá a interpretação da Constituição de que o foro privilegiado ele só se dá para crimes, né, que tenham relação com a função do parlamentar ou do político e em razão do caso, né, do cargo, que ele ocupa. Portanto, todos os outros delitos, né, como crimes comuns, ou crimes que não decorram da atividade dele, né, no encargo público, né, seriam imediatamente remetidos para a primeira instância. Isso evita, né, o vai e vem de processo. Isso se deveu, por exemplo, ao prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, que foi acusado de corrupção, né? Ele era prefeito, o caso estava sendo julgado em primeira instância, ele foi... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018, nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. Temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Tá certo? Custo nenhum. Não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Ó, um forte abraço, fique com Deus. Eu espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique lá.